Olá pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês como a gente faz a verificação da massa unitária do nosso agregado, seja ele miúdo ou graúdo, né? E a massa específica. Existe um procedimento padrão a ser realizado, mas eu gostaria de mostrar aos senhores como que a gente entende qual que é a diferença entre massa unitária e massa específica. A primeira coisa que eu fiz, eu pesei a quantidade de material que eu queria. Peguei aqui 200 gramas, esse 0,3 após a vírgula ali que você está vendo, ele é considerado como não vai surtir efeito no meu resultado, é desprezível esse valor ali, ok? Então vamos lá. Então, a primeira ideia é eu vou pegar esse material, transportar ele até, eu vou fazer o ensaio, né? Pegar um recipiente graduado aqui que você está vendo. Temos um recipiente graduado. Recipiente graduado. A função dele é mostrar o volume que o material vai ocupar dentro desse recipiente. Okay. Então vamos lançar o material primeiramente sem nada, né? Só areia dentro desse recipiente, para a gente ver qual que é o volume que ele vai ocupar. Então, após pesado o material, eu faço o lançamento dele dentro do recipiente. Existe um recipiente específico para fazer esse ensaio. A ideia é a gente compreender, né, como que funciona, como que você analisa e descobre a massa unitária e a massa específica do mesmo material. Qual que é a diferença entre os dois? Então, eu lancei o material dentro do recipiente. Você pode ver que é o recipiente graduado. Tá? Por quê? Porque eu tenho como interesse conhecer a relação entre a massa desse material pelo volume dele que ele ocupou, né? Então você pode ver, então eu lancei aquelas 200 gramas dentro do recipiente e ele deu cerca de 130 ml, o que equivale a 130 centímetros cúbicos, né? Então se você observar aqui na própria imagem, você vai ver vários pontos escuros, né? Que são os pontos em que eu tenho as nossas falhas, tá vendo? Nossos vazios. Tá? Aqui, ó. Todos esses pontos escuros aqui que vocês estão vendo, tá? Todos esses pontinhos escuros são os vazios, os espaços existentes entre os grãos do nosso agregado, seja ele do agregado miúdo ou do agregado graúdo. Então, quando eu tenho uma relação entre a massa e o volume ocupado por esse material, contando os espaços existentes entre eles, eu tenho o que nós chamamos de massa unitária. Quando eu for fazer o cálculo, né, ou a compra do material lá no materiais de construção, ele vai vir na caçamba do caminhão e vai chegar dessa maneira. Eu tenho o volume da areia ocupado na caçamba do caminhão. Então, como que eu descubro a massa unitária? Então, eu faço uma relação. Aqui a gente vai ver um cálculo matemático. Uma relação. Nossa massa unitária é uma relação entre a massa e o volume. Eu sempre mantenho as unidades que eu estou trabalhando para no final fazer a conversão. Então, eu tenho lá 200 gramas do material seco, ok? E quando eu lancei ele dentro do recipiente, ele ocupou 130 ml, o que também equivale a 130 centímetros cúbicos. Se eu fizer a divisão entre esses dois materiais, eu tenho 1,5384 gramas divididos por centímetros cúbicos. Gramas divididos por centímetros cúbicos. Na área da construção civil, a gente escuta a unidade mais comum quilos por metro cúbico. Então, como que eu faço a conversão? Simplesmente eu pego todo esse resultado e multiplico por 1000. Então, fazendo a multiplicação por 1000, eu tenho automaticamente a mudança dessas unidades aqui, ó, dessas para quilos por metro cúbico. Então, mudou de gramas, multipliquei por 1000, passou para quilos. De centímetros cúbicos multiplicado por 1000 passou para metro cúbico.
Então eu tenho como produto final 1.538,4 quilos por metro cúbico. Então se eu encher uma caixa d'água com esta areia, aproximadamente a minha caixa d'água de 1.000 litros vai estar pesando 1.538,4 quilos. Ok? Então essa é a relação, né, da massa unitária. Agora a gente vai fazer a verificação da massa específica do nosso material. É o mesmo material com a mesma massa, 200 gramas. Então a relação para eu encontrar a massa específica é a mesma equação, ou seja, uma relação entre a massa pelo volume do material, não pelo volume ocupado pelo material seco, ou seja, eu tenho que descontar os vazios existentes entre os grãos. Como que eu faço isso? Então veja só. Então eu peguei o mesmo recipiente, eu enchi ele com água, ok? A nossa ideia aqui é entender como que eu descubro a massa específica e a massa unitária. E qual que é a relação entre as duas? Qual que é a diferença entre as duas? Então, para eu conhecer a massa específica, eu tenho que fazer, como comentei, uma relação entre a massa pelo volume daquele material. Então, como que eu sei qual que é o volume da areia? A areia é bem inconstante. Então, eu coloco água, um recipiente que eu conheço. Então, você pode ver ali, tem a graduação. Tá chegando nos aproximadamente 110 ml. Tá? Nós estamos aqui os 110 ml. Dá para ver o menisco da água aqui, a parte de baixo da água. É que ele deve ficar na nossa marcação, tá? Então, eu conheço o volume da água. A partir do momento que eu jogar a areia dentro desta água, este volume da água ele vai subir e vai estacionar em um determinado ponto. O que acontece? Por que ele subiu água? Porque eu estou enchendo de areia. Como a areia está dentro da água, eu passo a conhecer o volume da água mais o volume da areia, ok? Se eu desconto o volume da nossa água, eu sei certinho o volume da areia, o volume exato da areia. Aí sim, eu faço essa relação e eu descubro a minha massa específica. Vamos lá, vou jogar a areia ali dentro e a gente continua com a nossa equação. Agora eu fiz o lançamento da areia dentro do nosso recipiente. Então você vai observar que o volume mudou. Então nós tínhamos anteriormente 110 ml. Agora com o lançamento da areia dentro do recipiente contendo água, esse volume mudou. Então nós chegamos aí a cerca de 188 ml. Se eu descontar o volume da água, que eu já conheço, que são 110 ml, eu tenho exatamente o volume da minha areia. Então a massa específica nada mais é do que uma relação entre a massa da areia dividido pelo seu volume. Então acompanhe comigo aqui no raciocínio, na equação, para a gente entender bem certinho. Então eu tenho o volume da areia, é o volume total, ou seja, da água mais areia, menos o volume da água. Se eu descontar a água, eu tenho certinho o volume da minha areia. Então nós temos lá 188 ml o total, menos 110 ml, eu tenho 78 ml, que é o volume da minha areia. Agora, se eu lançar ele na mesma equação de massa específica, ou seja, fizer uma relação entre a massa da areia dividido pelo volume da areia, eu conheço minha massa específica. Vamos lá. Então, a massa específica é uma relação entre a massa pelo volume. Se eu dividir o volume ou a massa da minha areia pelo seu volume, eu tenho a massa específica. Então, conheço a massa da areia, que são 200 gramas. Dividido pelo volume dela, 78 ml, que equivale a 78 centímetros cúbicos, eu tenho 2,5641 gramas por centímetro cúbico. Mas a unidade que nós mais ouvimos falar na área da construção civil são quilos por metro cúbico. Então eu só faço a transformação. Ou seja, se eu pegar esse resultado e multiplicar por 1000, eu vou ter uma mudança de unidade. Eu vou passar para quilos por metro cúbico. Então o meu resultado final vai ser 2.564,1
quilos por metro cúbico. Essa é a massa específica da areia que eu analisei. Então, se você fizer uma comparação entre a massa específica e a massa unitária, eu vou observar que a massa unitária ela é menor que a minha massa específica, ok? Então, a massa unitária ela considera os vazios existentes entre os grãos do agregado analisado, e a massa específica não. Ela considera só o volume do material analisado, não do recipiente também. Ok? Espero que os senhores tenham compreendido qual que é a diferença entre a massa específica e a massa unitária. Essas duas massas aí vocês estarão utilizando na parte de tecnologia do concreto, dosagem de concretos.